Agora sim nós vamos complicar um pouquinho, certo? Nós vamos utilizar aí uma formulinha, não é chatinha, mas de início tu olha para ela e sente medo, né? Mas não há necessidade, pois é uma fórmula bem simples, por incrível que pareça. Então agora nós vamos aprender a calcular mediana para tabelas intervalares, quando há intervalos. Então, o que é? A mediana vai ser o limite inferior da classe mediana, mais a amplitude da classe, parcela responsável por acumular 50% do total de elementos sobre a frequência da classe mediana, tá bom? Vamos ver isso na prática que vocês vão ver que fica bem fácil. Calcule a mediana das alturas dos alunos da tabela abaixo. Bom, como é que eu vou achar a mediana das alturas desses alunos aqui? Primeiramente, nós temos que encontrar a classe que está a mediana, tudo bem? Qual é a classe mediana? Bom, nós vamos procurar a classe em que se acumula a metade de 54, pois a mediana a gente aprendeu que ela está no centro de uma distribuição. Então aqui basta a gente calcular a metade de 54, 54 dividido por 2 é 27. Então nós vamos acumular 27 elementos aqui, tudo bem? Como é que a gente faz isso? É só somar, olha aqui, ó. 4 acumulou 27? Não. Se eu somar 4 mais 12, porque isso aqui é a frequência, né? É quantas vezes foi contabilizado essas alturas aqui, tá? Até aqui nós temos 16 alunos. 4 mais 12, 16 alunos. Chegamos nos 27 alunos? Ainda não. Mas e se eu somar 4 mais 12, 16, 16 mais 20, 36 alunos. Chegamos no 27? Sim, nós passamos de 27. Mas a gente só conseguiu atingir 27 quando a gente somou esse 20 aqui, certo? Quando a gente somou mais 20, nós chegamos aos 27, ou seja, ainda passamos de 27. Isso quer dizer, pessoal, que a classe mediana é esta aqui, ó, que vai de 166 a 174. Muito bem, descoberto a classe mediana, o que nós vamos fazer? Aplicar na fórmula, né? Então nós temos mediana vai ser igual ao limite inferior da classe mediana mais a amplitude da classe vezes o delta, que é a parcela responsável por acumular 50% da distribuição, dividido pela frequência mediana, tá bom? Então vamos ver, vamos entender esta formulinha bem louca aqui. Vamos calcular a mediana. Gente, o limite inferior da classe mediana, a gente já descobriu quem é a classe mediana, que é de 166 a 174. Nós temos o limite inferior da classe e o limite superior da classe. Nós queremos o inferior, é 166. Então vamos colocar aqui, 166. Mais, o C é a amplitude da classe. De 166 até 174 tem uma amplitude de 8 centímetros, ok? É só fazer 174 menos 166, que vai dar 8. Então a amplitude da classe é 8. Vezes, olha só, barbadinho isso aqui, não se assustem. Quem é esse delta aqui? Não é o delta lá da equação do segundo grau da fórmula de Bhaskara. B² menos 4AC. Não quero ninguém colocando essa formulinha aí, tá? O delta é o quanto desses 20 foi necessário para chegar em 27. Então veja bem, se a gente somar aqui 4 mais 12 dá 16. Quando eu somei esse mais 20 aqui para chegar nos 36, né? Eu precisei de quanto desses 20 somado com 16 para dar os 27? Né? Eu precisei desses 20 apenas 11. 16 mais 11 fecha os 27. Então, do total de 20, para chegar nos 27, eu precisei de 11. Então, este delta é 11. É a parcela que eu precisei para acumular 50% da distribuição. Interessante, né, pessoal? Uma outra forma de se chegar neste delta aqui é fazer o quê? É pegar a metade, que é 27, tá? E diminuir as frequências que vêm antes da frequência mediana. A frequência mediana é o 20, certo? Pega os valores todos que vêm antes da frequência mediana e subtrai aqui a metade menos, no caso aqui, 4 mais 12, 16. Vocês vão encontrar o delta, que é 11. Tá na mesma, tá, pessoal? E a frequência mediana é 20, tá aqui. A frequência da classe mediana é 20.
Agora basta a gente fazer este cálculo, né? Lembrando aqui, primeiro a gente divide 11 por 20, depois multiplica 8 pelo resultado e o resultado soma com 166. Aí nós vamos encontrar aqui a mediana de 170,4 centímetros de altura. Tá? Este aqui é o valor mediano das alturas destes alunos. Vocês podem perceber aqui, pessoal, que esta altura de 170,4 centímetros ela caiu dentro desse intervalo de 166 e 174, ou seja, 170,4 está aqui dentro. Tudo bem? Ok, minha gente, chegou a hora então de falar de moda, ok? Não é esta moda aí que a gente vê na televisão toda hora, do que está na moda, né? Mas até dá para fazer uma relaçãozinha, né? Ou seja, a moda estatística é o valor que mais se destaca entre os outros, ou seja, o valor que aparece com mais frequência, tudo bem? Então vamos ver alguns exemplos. Na letra A nós temos uma distribuição, ok? Na ordem crescente, já para facilitar. Para se encontrar a moda, não há necessidade de colocar os elementos na ordem crescente ou decrescente, só que se for feito isto, facilita, porque aí você coloca todos os termos lado a lado e você consegue perceber com mais facilidade qual termo que está repetindo mais vezes. Tá? Nesse caso nós temos o 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Já deu para perceber aqui que o 4 é o termo que repete mais vezes. Ele aparece 3 vezes, enquanto aqui o 5 aparece 2 vezes, o 6 2, o 7 1, o 8 9, cada um deles, e o 3 uma vez, tá? Portanto, pessoal, a moda neste caso, que se chama MO, a moda aqui é 4. É o valor que aparece mais vezes numa distribuição. Na letra B nós temos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Qual é o valor aqui que está aparecendo mais vezes? Nenhum deles. Aqui, neste caso, nenhum número se destaca em relação aos outros. Todos têm a mesma quantidade de vezes que aparecem. Portanto, a moda aqui ela é inexistente. Não existe. Certo? E nós vamos dizer aqui que ela é uma série de distribuição amodal, ou seja, não tem moda. Aqui em cima vamos preencher que eu esqueci. Tá? Moda igual a 4, existe uma única moda, então a gente chama de unimodal, ou seja, tem uma moda só. Aqui nós temos 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, ó, o 3 aparece 3 vezes, 4, 5, 5, 5, o 5 aparece 3 vezes. Nós temos dois números aparecendo mais do que os outros, né? E estes dois números que aparecem mais vezes, eles aparecem a mesma quantidade de vezes, né? O 3 aparece 3 vezes e o 5 aparece 3 vezes. Portanto, nós temos duas modas aqui. A moda é o 3 e o 5. O 3 e o 5 são modas, e neste caso nós chamamos de série bimodal, pois aparecem duas modas. Letra D, nós temos 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Aí você vai dizer assim, professor, tem 4 modas. Ó, o 5 aparece 2 vezes, o 6 aparece 2 vezes, o 7 aparece 2 vezes e o 8 aparece 2 vezes. Então são 4 modas. É uma série tetramodal ou polimodal, né? Acima de 2 modas a gente já chama de polimodal. Não, pessoal, neste caso não tem nenhum número aparecendo mais do que os outros. Todos aparecem a mesma quantidade de vezes. Portanto, esta é uma série que a moda é inexistente, ou seja, não existe, tá bom? Portanto, chamada de série amodal. E no último exemplo nós temos 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8. E agora, pessoal? Nós temos o 5 aparecendo 2 vezes, o 6 aparecendo 2 vezes, o 7 aparecendo 2 vezes e o 8 aparece uma vez só. Ok, então nós temos números que aparecem mais vezes do que outro número, certo? Só que todos esses números que aparecem mais vezes, eles aparecem a mesma quantidade de vezes. Então o 5 aparece 2 vezes, o 6 2 vezes, o 7 2 vezes. Portanto, neste caso, nós temos que a moda é o número 5, o número 6 e o número 7.
nós temos aqui uma série trimodal, na verdade a gente já pode chamar ela de série polimodal, tá bom? E tá fechado o brick, não tem mistério nenhum para se encontrar a moda de uma distribuição para dados não tabelados, tá bom?